Olá, oitavo ano, aqui é a professora Karina de Geografia. Estou passando mais uma vez para gravar essa videoaula para vocês. Espero que todos estejam bem, em segurança, estudando, tá? Sei que tudo isso está sendo muito complicado, mas tenho certeza que em breve nos veremos. Vamos à nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje nós iremos falar sobre o capitalismo. Então o título é Descobrindo o Capitalismo, está no capítulo 6, nas páginas 100 a 111, tá bom? E aí nós começamos a falar sobre as metas e estratégias das indústrias hoje. Nós sabemos que as indústrias elas estão muito evoluídas tecnologicamente, né? E essa evolução acaba gerando o quê? Grandes inovações. E elas acabam tendo que se adaptar a essas inovações e novas técnicas também, que elas acabam tendo que gerar novos conhecimentos. E esses conhecimentos acabam tendo uma adaptação na produção, uma certa flexibilidade. Com isso tudo, com a junção de todas essas ideias, nós acabamos formando uma produção mais competitiva, com mais conhecimento, com mais informações. Elas também acabam estando mais adaptadas e acabam aplicando, de certo modo, uma maneira mais eficiente, tá bom? Então, isso tudo nos mostra como é o funcionamento das indústrias hoje, de acordo com os meios tecnológicos e desses avanços que vêm crescendo a cada dia. E aí, nós iremos pegar aí um exemplo, as empresas, né? Então, nós sabemos que empresas são os locais, né, onde você tem a produção, né, de um determinado local. E aí, nós temos duas características que são próprias das empresas. O proprietário, que é quem? O empresário, né? O dono, é aquele que acaba aplicando o seu dinheiro, né? Ou seja, ele tem a ideia de formar uma empresa. Então, ele vai aplicar o seu dinheiro, né, para estar comprando um espaço ou estar alugando um imóvel. Aí, pensando nisso, ele vai reformar, então ele vai comprar o material, né? Ele vai fazer também toda a característica própria do espaço. E passando isso, ele também vai o quê? Precisar de pessoas para ajudar no trabalho. Então ele começa a selecionar, a contratar funcionários, né? E aí, esses funcionários nós chamamos de empregados. Os empregados, eles vão dar o seu conhecimento, né, a sua sabedoria, a sua estrutura através da força do trabalho. Então, ambos acabam exercendo papéis diferentes na divisão do trabalho, tá? Então, o empregado, ele sempre vai ser o quê? Aquela pessoa que tem grandes conhecimentos, que tem criatividade, que tem capacidade, que está sempre à disposição, né? Então, isso tudo é a característica de um empregado. E aí, nós temos também como característica o mundo do capital e do trabalho. Se eu pegar esse mesmo empresário, digamos que ele não tenha investido em uma empresa. Ele pegou o dinheiro e comprou uma casa própria. Então, eu posso dizer que ele na verdade, ele é um proprietário, ele investiu num meio de produção? Não. Ele investiu o quê? Num bem de consumo durável para viver com a sua própria família, né? Mas se esse mesmo empregado, né, como ele abriu a empresa, né, então ele emprega na produção, ele é chamado de quê? De meios de produção. E aí nós temos também o capital. O que é o capital? Ele vai envolver o dinheiro, né, os meios de produção, os bens e o serviço, tá bom? Então o empresário, ele vai aplicar todo o seu capital, todo o seu dinheiro
para ter uma recompensa. Qual é a recompensa do empresário? É ter lucro, né? Já o empregado, ele vai vender a sua força de trabalho e vai ter como recompensa, no final do mês, né, de todo o esforço que ele teve, o seu salário. E aí nós temos também a questão das mercadorias, né? Ou seja, as mercadorias, elas vão trabalhar de acordo com o quê? Com o salário, né? Com o valor, né? Que acaba sendo determinado. Toda mercadoria, ela vai ser de acordo com o seu valor, com sua utilidade. Muitas das vezes pode ocorrer o monopólio. O que é o monopólio da mercadoria? Quando não tem concorrência nenhuma, só tem eles. Então, eles acabam vendendo o produto do valor que eles querem, né? Vamos pegar como exemplo o álcool em gel. Quando teve toda essa pandemia, né, o início, quando as pessoas procuravam álcool em gel e não tinha, os lugares que estavam vendendo a preços abusivos, absurdos. Por quê? Porque não tinha ninguém para concorrer. Então, só eles tinham. Então, era o quê? Um monopólio, né, da própria mercadoria. Com o passar do tempo, a gente começou a observar que começou a surgir novas pessoas vendendo. Então, hoje em dia, a gente consegue comprar o álcool em gel a R$10, 12. Por quê? Já tem a sua concorrência, né? Então, isso também é uma demanda com relação à mercadoria. Outra coisa também, o cálculo dos produtores, né? Os produtores, eles acabam fazendo o cálculo sobre a mercadoria, a expressão numérica e o valor do trabalho. E nós temos também o salário, né? O que é o salário? O salário, ele vai garantir o valor mínimo para a sobrevivência das pessoas, né? Ele vai aumentar de acordo com o aperfeiçoamento e a qualificação, porém, nós sabemos que acontece de forma muito desigual com relação à força de trabalho. E aí nós temos a sociedade capitalista, né? Então, o que é o capitalismo, professora? A senhora falou, e agora que nós vamos chegar ao ponto do capitalismo. Capitalismo é um sistema econômico utilizado mundialmente, tá? Esse sistema, ele visa o lucro, tá? Ele visa o lucro. Ele tem uma relação de produção, tá? Ele está acoplado à produção. E a gente pode dizer que a sociedade capitalista, ela se divide em dois grupos. Os detentores do capital, que é o meio de produção, que é o empresário, o proprietário, né? E os trabalhadores, tá? Que é aqueles que acabam dando sua força de trabalho. Os donos da força de trabalho, que são os trabalhadores, eles vão em troca de quê? De salários. E os salários, muitas das vezes, nós sabemos que são inferiores à sua função exercida. E muitas das vezes o socialismo, ele também acaba tendo uma concorrência do mercado consumidor. E nós sabemos que a sociedade capitalista, ela ocorre há muitos anos, tá? Então não é algo novo, porém ela foi se modificando ao longo do tempo. E aí nós temos o processo capitalista, né? Ele acaba gerando uma exclusão, uma desigualdade social na posse, no meio de produção, nos meios de distribuição de produtos, na mais-valia, no acesso de consumo de serviço, nas propriedades privadas, divisão de trabalho, salário, tá? Distribuição de riqueza. Então, no sistema capitalista, a gente pode ter a certeza que existem o nível muito elevado de pobreza. Por quê? Acaba gerando uma desigualdade social muito grande. Por quê? Uns com muito, outros com pouco ou absolutamente nada, tá bom? Isso é bem característico do sistema capitalista. Gente, espero ter ajudado vocês nessa aula. Até a próxima e boa semana!